Shalom, eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Reis e o capítulo é 6. E sucedeu no 480º ano, depois dos filhos de Israel terem saído da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, o qual é o 2º mês, que ele começou a construir a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão construiu para o Senhor, o seu comprimento era de 60 côvados e a sua largura de 20 côvados e a sua altura de 30 côvados. E o pórtico diante do templo da casa, 20 côvados, era o seu comprimento segundo a largura da casa, e 10 côvados era a sua largura diante da casa. E para a casa ele fez janelas de luzes estreitas e construiu câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras ao redor. A câmara mais baixa tinha 5 côvados de largura, e a intermediária tinha 6 côvados de largura, e a terceira tinha 7 côvados de largura. Porque pela parte de fora da casa, em redor, ele fez bases estreitadas, de modo que as vigas não seriam apertadas contra as paredes da casa. E a casa, quando estava em construção, foi construída de pedra preparada antes de ser trazida para lá, de forma que não tinha nem martelo e nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro se ouviu na casa enquanto ela esteve em construção. A porta da câmara intermediária ficava do lado direito da casa, e por escadas em caracol se subia para a câmara intermediária, e da intermediária para a terceira. Assim ele construiu a casa e a terminou, e cobriu a casa com vigas e tábuas de cedro. E depois ele construiu câmaras contra toda a casa, com 5 côvados de altura, e elas se apoiavam na casa com madeira de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: acerca desta casa que estás construindo, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos para neles andares, então cumprirei a minha palavra contigo, da qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Assim Salomão construiu a casa e a terminou. E ele construiu as paredes internas da casa com tábuas de cedro, tanto o chão da casa como as paredes do teto, e as cobriu na parte interna com madeira, e cobriu o chão da casa com pranchas de ciprestes. E ele construiu 20 côvados nos lados da casa, tanto o chão como as paredes, com tábuas de cedro. Construiu-os por dentro para o oráculo, para o Santíssimo Lugar. E a casa, isto é, o templo diante dela, tinha 40 côvados de comprimento. E o cedro do interior da casa era entalhado com botões e flores abertas. Tudo era cedro, nenhuma pedra era vista. E o oráculo ele preparou no interior da casa para ali colocar a arca do Senhor. E o oráculo, na sua parte frontal, tinha 20 côvados de comprimento e 20 côvados de largura e 20 côvados na sua altura. E ele os revestiu com ouro puro. Assim cobriu o altar, que era de cedro. Assim Salomão revestiu o interior da casa com puro ouro e fez uma repartição por correntes de ouro diante do oráculo e a revestiu com ouro. E revestiu inteiramente de ouro a casa toda, até que terminou toda a casa. Também todo o altar que estava junto ao oráculo, ele revestiu com ouro. E dentro do oráculo, ele fez 2 querubins de oliveiras, cada um com 10 côvados de altura. E 5 côvados era uma das asas do querubim, e 5 côvados a outra asa do querubim, de uma parte extrema de uma asa até a parte extrema da outra. Eram 10 côvados. E o outro querubim tinha 10 côvados. Ambos os querubins eram de uma medida e tamanho. A altura de um querubim era de 10 côvados. Assim também era o outro querubim.
E ele pôs os querubins dentro da casa mais interna e estenderam as asas dos querubins de modo que a asa de um tocava uma parede e a asa do outro querubim tocava a outra parede. E as suas asas tocavam-se entre si no meio da casa. E ele revestiu os querubins de ouro. E entalhou todas as paredes da casa em redor com figuras de querubins e palmeiras, flores abertas por dentro e por fora. E o chão da casa ele revestiu com ouro por dentro e por fora. E para a entrada do oráculo, ele fez portas de oliveira. A verga e as ombreiras eram 1/5 parte da parede. As 2 portas também eram de oliveira. E ele entalhou sobre elas entalhas de querubins e palmeiras e de flores abertas. E os revestiu com ouro e espalhou ouro sobre os querubins e sobre as palmeiras. Assim, ele fez também ombreiras para a porta do templo de oliveira, da 4ª parte da parede. E as 2 portas eram de ciprestes. As 2 folhas de uma porta eram dobradiças, e as 2 folhas da outra porta eram dobráveis. E ele entalhou sobre elas querubins e palmeiras e flores abertas, e as cobriu com ouro ajustado sobre a obra entalhada. E ele construiu o pátio interno com 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de vigas de cedro. No 4º ano foi a fundação da casa do Senhor lançada no mês de Zive. E no 11º ano, no mês de Bu, o qual é o 8º mês, foi terminada a casa em todas as suas partes e de acordo com toda a sua forma. Assim, esteve ele 7 anos na sua construção.